Olá, pessoal! Nós somos o grupo Fragmentos da Dança, da disciplina Dança e Produção Cultural, ministrada pela professora Beatriz Serbino, do curso de Produção Cultural da UF de Rio das Ostras. A proposta desse podcast consiste em analisar a dança para além do movimento dos corpos humanos. Levando em consideração que o contexto da dança pode estar inserido em diversos ambientes, gostaríamos de discutir a presença da dança também em outros tipos de corpos. Para isso, nossa missão será debater sobre momentos cotidianos que consideramos como manifestação performática de dança em corpos não humanos. E no episódio de hoje, um corpo no mundo. Bom, tenho aqui a presença de Cláudia, Bruno e Karine, que vão nos auxiliar a pensar um pouco sobre o tema proposto. Eu gostaria de iniciar essa sessão com a seguinte pergunta: como você vê a dança? Você consegue enxergá-la nos momentos simples do seu cotidiano? Cláudia, você poderia responder essa pergunta? Então, o que é a dança, né? Como eu vejo a dança e o que é a dança? A dança é a arte de movimentar o corpo, né? Expressar o corpo seguindo movimentos ritmados, em geral, ao som de música. Ou não, ele pode ser acompanhado por uma leitura de texto. O corpo, ele dança para expressar, inclusive, o seu estado de espírito. E com relação à segunda pergunta, se eu consigo ver a dança no meu cotidiano, no meu dia a dia, em tudo que eu faço. Eu vejo a dança quando eu vejo uma árvore balançando, quando eu estou em uma roda de fogueira, com uma fogueira, onde o fogo, a brasa, a labareda se mexe aí, me deixando totalmente hipnotizada e colocando os meus pensamentos em transe total, até eu poder organizá-los, né? E eu vejo isso, inclusive, quando eu lavo a minha louça, né? A água caindo, o copo que eu lavo, a bebida que eu tomei, né? E tudo isso vai fazendo parte desse meu balé diário, né? Que a gente pode assistir, pode ver de uma forma simples, de lavar um copo, ou pode ver de uma forma poética ao lavar esse copo, né? Quando eu penso na bebida que eu tomei, quando eu penso nas pessoas que estavam comigo. Então, tudo isso vira uma grande dança. Eu vou deixar agora o Bruno falar um pouquinho, que com certeza vai ter muita coisa também para acrescentar aí para a gente. Então, a dança para mim é ritmo, é gerar ruído com o corpo, ao mesmo tempo que é coletivo, é individual, pode ser pensada, coreografada, mas também totalmente aleatória, totalmente sem querer. E sobre a segunda pergunta, eu geralmente vejo a dança quando eu estou viajando, assim, o vento no gramado, alto, sem cortar, nas nuvens, que, dependendo do vento, cada uma segue uma direção. Eu acho que são essas duas mesmo que eu consigo ter essa noção de dança. E aí, Karine, o que você acha? Então, como bailarina, para mim, dança é se expressar de todas as formas, né? Não só corporalmente, mas, né, sentimentalmente, com consciência, né? E a dança não precisa ser exatamente bonita, ela só tem que passar uma mensagem para mim. E sobre a segunda pergunta, para mim, tudo está em movimento, tudo que está em movimento é uma dança, né? Sempre tem uma música no fundo da minha cabeça que faz a trilha sonora de todos os movimentos da natureza, né, da cidade. Então, para mim, é tudo uma grande dança que muitas vezes a gente não consegue perceber porque estamos preocupados com várias coisas ao nosso redor e não percebemos essas coisas simples. Eu queria só acrescentar aqui um comentário à fala da Cláudia, porque a Cláudia falou sobre isso, essa percepção que ela tem de encontrar a dança no momento em que ela está lavando a vasilha, no momento em que ela está, nos momentos cotidianos da vida dela. Todos esses movimentos que a gente faz para acompanhar uma funcionalidade social acaba fazendo a gente pensar um pouco sobre os movimentos que a gente faz, mas que são movimentos que não acontecem por um impulso, um ímpeto maior interior.
mas que sim acontecem para formar parte de uma engrenagem, para fazer parte de um sistema social que tem funcionalidade, que tem, enfim. Porque a pessoa Cláudia, a pessoa Karine, a pessoa Bruno, como cidadão, tem um número, tem um CPF para referenciar essa pessoa, tem um nome. Essa pessoa, ela se ocupa de muitas funções que são para o serviço da sociedade, isto é, a pessoa vai trabalhar, a pessoa vai caminhar até o trabalho, vai chegar no trabalho, vai desenvolver movimentos que são ali daquele trabalho, o operário, a pessoa que trabalha com telemarketing, cada um vai se ocupar das suas tarefas para um bem que é social. E todos esses movimentos são muitas vezes impensados, são repetitivos, são cotidianos, porque todos os dias a pessoa faz isso, com exceção dos finais de semana. E o que eu quero chegar é o seguinte: quando a gente tem a percepção de que os movimentos que a gente faz, que a nossa capacidade de movimentação, ela vai para além desses movimentos que são necessários, a gente consegue fazer um caminho para uma interiorização de nós mesmos. Então a gente apaga esse ser social, esse ser que tem uma funcionalidade social, esse ser que só trabalha, que só caminha, que só anda até o trabalho. E aí a gente encontra um eu que sabe dessas outras possibilidades do movimento, que é a dança. Então isso faz até lembrar um pouco da frase do Nietzsche, da relação entre o si e o si mesmo. Quando a gente dança, a gente alcança o si mesmo, que é esse ser que conhece essas novas possibilidades da dança. Agora, uma coisa que é interessante é a gente prestar atenção no fato de que o homem, o ser humano, ele também consegue fazer essa dança, não só interiorizando, olhando para dentro de si e conseguindo compreender os novos movimentos que ele é capaz de fazer, mas também no exercício e na prática de perceber a dança em outras coisas que estão no mundo. É um exercício da experiência do homem com o mundo, uma experiência do ser humano com o mundo. Ou seja, os exemplos que tanto a Karine quanto o Bruno falaram faz a gente remeter a isso, que você pode muito bem estar passeando ali no caminho do seu trabalho, ali no seu dia a dia, e você vê uma folha caindo do galho da árvore, levemente, fazendo uma dança que só você foi capaz de perceber isso. Muitas vezes a gente se depara com esse tipo de coisa, mas a gente não se dá conta da sutileza, da poesia que cerca o nosso cotidiano. Né? Então eu acho que a gente chega num ponto central da nossa discussão, que a gente está tentando debater aqui, que é isso, é a capacidade que a gente tem de construir a dança no nosso imaginário. Será que a dança ela só pode ser algo impulsionado por uma ação humana? Ou seja, a dança, será que ela só pode ser uma bailarina no palco, exercendo a dança dela, exercendo aquela coreografia, executando aquilo? Ou será que a dança pode ser isso que a Karine disse, olhar para o ventilador, olhar para o movimento da roda dos carros, olhar para a fumaça que sai das indústrias e ver uma sutileza nisso, porque de certo modo a dança ela acontece na psique das pessoas, ela é captada pelo aparelho óptico, mas ela acontece também no subconsciente das pessoas. Eu acho que esse assunto dá muito pano para manga ainda, né? E dá para a gente discutir bastante coisa em relação a isso. Mas eu gostaria de concluir esse podcast hoje fazendo um convite a vocês, ouvintes, para que vocês enviem, compartilhem o link do nosso podcast com seus amigos, com os familiares e façam um exercício de captar no movimento, no cotidiano, movimentos que se assemelham à dança para vocês. Peçam isso em casa, aos familiares, aos amigos e, se possível, mande um relato para a gente, que a gente vai ter muito prazer em poder debater no próximo podcast, que será na próxima segunda-feira. Ocasião essa que a gente vai trabalhar um tema muito interessante também, que é a relação entre dança e performance. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos hoje. Muito obrigado e até a próxima.